Bom, questão número 36, questão aí que já caiu no INE, uma questão também que tem lá no livro, na Bíblia, né, no livro do Morgado, no livro Laranjinha. É uma questão que tem um método interessante, um método que, se cair algo parecido na prova, você usa um método que está resolvido. Ele pediu qual é o termo máximo do desenvolvimento disso aí. Primeira coisa de tudo, antes de falar do método, é achar o termo geral. Já acha logo o termo geral, que vai ser 65 escolhe P, 1 elevado a 65 menos P, 1 terço elevado a P. Aí ajeitando, né, isso aqui dá 1, e aqui vai ficar 1 sobre 3 elevado a P. Então isso aqui é o termo geral. O TP mais 1, de forma genérica, é isso aí. Agora, como é que eu faço para caras com esse formato aí, obter o termo máximo? Repara que se não tivesse essa parte aqui, o termo máximo é só pegar o P que vai estar no meio. Porque se só tivesse as combinações, aqui eu estaria falando da linha 65 do triângulo de Pascal. E os termos de uma linha de triângulo de Pascal, os do meio, né, o do meio ou os dois do meio, são sempre os máximos. Os termos vêm subindo, chegam no máximo e depois descem para poder ter a simetria. Do primeiro igual ao último, segundo igual ao penúltimo. Então, se não tivesse aqui a parte do 3 elevado a alguma coisa, seria muito simples isso. É só pegar o cara que está no meio. Então, pensando de 0 a 65, pensando no termo do meio, que seria o número 33. Mas não é isso, não é só isso, né? Uma questão aí do INE dificilmente vai ser tão simples assim. Eu tenho isso aqui. Isso aqui também é um número, né? Isso aqui não é uma coisa que vai ficar com uma variável, x elevado a alguma coisa. É uma potência de 3. Então, repara o seguinte, o que vai acontecer? Se eu for pegar do P igual a 0 e for subindo P, inicialmente esses números aqui estão subindo. Mas esses números estão subindo multiplicados por 1 sobre 3 elevado a P. O 1 sobre 3 elevado a P faz o número diminuir, né? Porque 3 elevado a P sobe, como está invertido, ele fica menor. Então, à medida que o P vai aumentando aqui, apesar dessa parte estar aumentando, eu estou multiplicando por uma parte que está diminuindo. Então, quer dizer, um vai querer puxar o valor para cima, o outro quer puxar o valor para baixo. Onde é que vai estar o equilíbrio, onde é que vai estar o máximo? Pois bem, o método genérico para você achar o termo máximo de desenvolvimento do número de Newton é você comparar o TP mais 1, por exemplo, que é o termo genérico que a gente escreve, compara ele com o anterior, que seria o TP, e com o próximo, que é, P mais 2. O método é você comparar o TP mais 1 com o TP, que é o anterior a ele, e o TP mais 2, que é o próximo. Quando você satisfaz essas duas inequações, o P ou os phases que tornarem as duas inequações verdadeiras são ali os phases que vão me fazer obter o máximo. Por que isso? Por que isso? O que essa conta aqui significa? Quando eu fizer essa conta, eu vou descobrir todos os phases que fazem o termo de ordem P mais 1 ser maior ou igual que o termo de ordem P. Então eu estou comparando sempre um termo com o anterior. Então eu vou achar todos os phases que fazem um determinado termo ser maior que o anterior. E na hora que eu faço aqui, o TP mais 1 maior ou igual que o TP mais 2, agora eu estou comparando um determinado termo com o próximo. Então aqui eu vou achar todos os termos que fazem, todos os phases que fazem um determinado termo ser maior ou igual que o próximo. Aí eu afirmo o seguinte, o cara que consegue ao mesmo tempo estar nos dois é justamente o máximo. Porque o cara que é o maior valor de todos, ele com certeza ele é maior que o anterior, é maior que o anterior e é maior que o próximo. Ele é o único cara que consegue ao mesmo tempo estar nessas duas. E você vai dizer o seguinte, ó, vamos pegar um rascunho aqui, ó. Vou botar uma sequência aleatória daqueles números aqui, ó. 10, 20, 40, aí 15, 60, 50. Pô, quem é o termo máximo aí? Quem é o maior dos termos aí? Claramente ali é o 60, é o maior dos números.
Agora vê só se ele não está satisfazendo essas duas coisas ao mesmo tempo. Se eu fosse fazer essa conta aqui, quando é que um termo é maior ou igual que o anterior? Quem daqueles números ali satisfaz essa primeira condição? Quais são os termos que são maiores que os anteriores? Bom, esse aqui satisfaz isso. O 20 é maior que o anterior aqui, que é 10. O 40 é maior ou igual que o 20, então também satisfaz. Aqui já não satisfaz. O 60 é maior ou igual que o 15. E o 50 não. Esses três vermelhos aí são os termos que conseguem ser maiores que o anterior. E quais são os termos que são aqui maiores que o próximo? Maiores ou iguais que o próximo. Vou marcar agora de outra cor, de preto. Esse cara é maior ou igual que o 10 é maior ou igual que o 20? Maior ou igual que o próximo? Não. O 20 é maior ou igual que o 40? Não. O 40 é maior ou igual que o 15? Sim. 40 é maior ou igual que o 15. Então tá lá. O 15 é maior ou igual que o 60? Não. O 60 é maior ou igual que o 50? Sim. Tá lá. Então, observe que, usando esse método, eu achei dois camaradas aqui nessa minha sequência. O 40 conseguiu ser maior que o anterior e maior que o próximo. O 60 conseguiu ser maior que o anterior e maior que o próximo. Aí, nesse caso, eu obteria aqui dois candidatos. Se eu fizesse essa conta aqui, eu ia achar dois termos. O que eu faria nesse caso se eu tivesse chegado num negócio desse? Bastaria agora eu calcular os dois números que apareceram e ver qual deles que é o maior. Eu vejo aqui que dos dois o maior é o 60, eu ficaria com 60. Aí você vai dizer, pô, você está fazendo uma conta, né? Está complicando isso. Então, com os números que estão ali em verde, obviamente não precisaria fazer nada disso, né? Era só olhar direto qual era o maior termo, que é o 60, e acabou. Só que veja, primeiro que aqui eu tenho muito mais termo, né? Se eu vou levar a 65, eu vou ter 66 termos. Eu vou ter 66 números para analisar. E segundo, que eles são bem feios, né? Porque são 66 números para analisar que vão ser horrorosos, que vão aparecer combinações 65, escolhe alguma coisa. Nem se você for corajoso e querer fazer o triângulo de Pascal, você vai chegar, né? Você vai chegar na linha 65 do triângulo de Pascal. Os números aqui são horrorosos. Então eu tenho que comparar muitos números e feios. Então, esse método aqui, ele reduz seu universo. Você vê que analisando aquela sequência de números com esse método, eu reduzi aqui os meus termos, em vez de ter que analisar todos, eu fiquei só com 2. Eu diminuí o universo. Aí depois, nesses 2 que eu achei aí, eu vou lá e vejo qual é o maior. Então, esse método serve para isso, para você diminuir o universo. O número ali, que vai ser o termo máximo, ele necessariamente tem que satisfazer isso. Ele tem que ser um cara que vai, se ele é o máximo, ele vai ser maior que o próximo e vai ser maior que o anterior, com certeza. Aí isso aqui restringe o universo. E na verdade, quando a gente faz esse método aqui, em geral, inclusive, a gente nem acha mais de uma opção. O mais comum quando você resolve essas duas inequações é você achar um P só. Só um P que consegue satisfazer as duas coisas ao mesmo tempo, normalmente é assim. Mas mesmo que você ache que mais de um P que satisfaça as duas inequações, você vai conseguir restringir bastante seu universo, e se você por acaso achasse mais de uma possibilidade, você depois seria fazer a conta. Calcula um, calcula o outro e compara para ver qual dos dois que vai ser o maior. Mas com esse método eu consigo sair de um universo gigantesco aqui, que seriam de 66 números para analisar, para poucos. Ou no caso, nesse caso aqui vai dar um só, inclusive. Então, vamos lá. Vou primeiro resolver a primeira inequação. TP mais 1 é igual que TP. TP mais 1, a gente sabe, né? É fazer aqui P. E se eu pensar no TP, o que eu tenho que usar aqui é P menos 1. Porque lembra que o cara que vem aqui na combinação é sempre 1 a menos do que o que está no índice, né? Aí agora é conta, né? A gente inclusive vai lembrar aí o primeiro capítulo da frente aí de combinatória, que é o de fatorial. Você vai ter que fazer umas continhas com fatorial aqui, ó. Isso aqui é 65 fatorial, P fatorial, 65 menos P fatorial. Esse 3 elevado a P com 3 elevado a P menos 1, já cortei, lá sumiu e aqui ficou um 3, sobrou 1. E aqui 65 fatorial, P menos 1 fatorial, 65 menos P menos 1 fatorial.
já corto 65 fatorial. E multipliquei cruzado. Então esse cara veio para cá e esse cara aqui com 3 foi para lá. Aí P menos 1 fatorial, aqui 65 menos 1, vai ficar na verdade 66 menos P fatorial, e do lado de lá está o 3, o P e o 65 menos P fatorial. Qual bizu quando você tem os negócios assim com fatorial de um lado e do outro? Abre o maior que vai aparecer o menor. Então esse P fatorial eu vou abrir em P menos 1 fatorial. E esse 66 menos P, eu vou abrir em 66 menos P e aí tira 1. Vai ficar 65 menos P fatorial. Então observa que também vai cortar coisa agora. Ó. Esse cara corta com esse cara e o P menos 1 fatorial corta com P menos 1 fatorial. Então no final das contas sobrou só desse lado 66 menos P e do lado de lá vai ficar 3P. Então passa para lá, passa para cá. 4P é menor ou igual que 66. Então eu descubro que o P que faz essa primeira coisa aqui acontecer é P menor ou igual que 16,5. Então, todos os P's menores ou iguais a 16,5, na verdade é menor ou igual que 16, né? Porque o P tem que ser número inteiro. Então, de 0 a 16, eu sempre vou ter aqui os termos maiores ou iguais que os anteriores. TP mais 1 maior ou igual que TP. Vamos agora fazer a outra conta, número 2. Vou, no próximo vídeo, continuar a questão fazendo a conta número 2. Volto já.